Fala pessoal, meu nome é Mauro e começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Para você que está chegando por aqui, eu convido a se inscrever no nosso canal e ligar o sino para receber as notificações. Toda semana 3 vídeos novos e também a dar uma olhada no nosso site www.porque.com.br, tem bastante conteúdo escrito lá. Hoje eu vou falar de contas públicas, acho que um assunto que apareceu aí há algumas semanas e a gente falou de outros assuntos aqui que estavam mais no noticiário, mas esse é um assunto bastante importante e aí a gente teve boas notícias ali nos dados que saíram do primeiro bimestre, os dados fiscais, os dados das contas públicas. Então o governo anunciou que vai ter um déficit, tá? Assim, isso já meio que esperado, mas é um déficit menor do que aquele que se tinha no radar. O governo estava prometendo até um superávit aí no primeiro bimestre, mas assim, o que a gente viu foi um déficit, mas não foi um déficit tão grande. E acho que dá um certo fôlego aí pro arcabouço fiscal, né, que são as regras que o governo Lula colocou para tentar segurar aí o crescimento da dívida pública do Brasil, né, do governo federal. Tá? São metas ambiciosas, que assim, acho que levantam dúvidas quanto à sua implementação, mas assim, elas ganharam um fôlego aí com os dados que saíram do primeiro bimestre, tá? Então o que a gente viu? A gente viu um déficit aí de 9,3 bilhões no primeiro bimestre. No orçamento era uma projeção de um superávit de 9,1 bi, então veio bem menos que isso. Mas eu acho que o mais importante é que está dentro da meta, da meta de superávit primário. Então qual que é o principal pilar ali do arcabouço fiscal, né, que foi a regra para conter o crescimento das despesas e segurar aí o crescimento da dívida no Brasil. O Brasil tem um problema ali, um problema fiscal muito sério de longo prazo, tá? A hora que a gente olha aí para os últimos anos, isso aí apareceu de maneira bem cristalina. E aí você precisa de regras para poder segurar o crescimento da dívida pública, do endividamento do setor público brasileiro, principalmente do governo federal. E aí você precisa de uma combinação de duas coisas. Você precisa de uma combinação de segurar o crescimento dos gastos, da despesa, e também a levantar a arrecadação. Tá? O que o governo federal, como é que essas regras estão escritas hoje? Tá? Então, para 2024... a meta do governo federal é um superávit primário de 0, tá? E aí tem uma banda, não é tão estrito assim, né? Tem uma banda, né? Ele pode ser até 0,25% do PIB, ou até que seria um superávit, ou até menos 0,25% do PIB, que seria um déficit. Então a ideia é que o superávit primário se situe aí nessa banda. Bom, antes de tudo, o que é o superávit primário, né? É tudo que o governo gasta, tudo que o governo arrecada, menos o que o governo gasta, sem contar os juros da dívida pública, tá? Sem contar a remuneração que o governo tem que fazer para os credores. Então a ideia é que esse superávit, essa diferença, como proporção do PIB, ela fica entre 0,25%, que seria um superávit, e menos 0,25%, que seria um déficit do PIB. Tá? O que está aparecendo hoje é 0,1% do PIB, então está aí dentro da meta. O governo ainda vai ter que fazer um ajuste nas despesas, tá, para cumprir a meta, mas vai ser um ajuste pequeno relativamente ao que se esperava. Então deve viabilizar politicamente o arcabouço aí, pelo menos por enquanto. Tá? Ainda já tinha o perigo de ele já nascer morto, o próprio presidente Lula já estava jogando água no chope, mas assim... esse resultado bom aí do primeiro bimestre dá uma sobrevida pro arcabouço. Então o que o governo fez? Bom, ele vai ter que fazer um bloqueio de despesas, as despesas discricionárias, que é a parte que o governo não precisa fazer por obrigatoriedade. Não tem coisas na Constituição, por exemplo, pagamento de funcionalismo público, pagamento de aposentadorias, o governo é obrigado a fazer, são despesas obrigatórias. Tem uma parte que é a parte discricionária, que o governo tem mais flexibilidade, então ele vai ter que fazer um bloqueio nessas despesas. Ele vai ter que fazer um bloqueio de 2,9 bilhões, que não é algo muito grande, então vai doer pouco. Politicamente isso pode ser viabilizado, sem muito custo. Havia a perspectiva que viesse um número bem mais alto.
Se tivesse um número mais alto, aí a gente não sabe o que aconteceria. O próprio presidente Lula falou que não ia fazer bloqueio, que ia ter que fazer os gastos, precisava fazer os gastos, mas como vem um número mais baixo, isso aí deve ser viabilizado e aí você vai ter o cumprimento ali da meta fiscal, pelo menos no primeiro bimestre, um momento meio tranquilo. Tá? O que ajudou com isso? Veio uma arrecadação bem mais alta do que a gente estava normalmente acostumado, e o que ajudou nisso foi essa taxação desses fundos de super ricos que o governo conseguiu colocar, viabilizar aí no fim do ano passado. Tá? Então isso ajudou bastante a aumentar a arrecadação. Além disso, o governo também fez um esforço ali do lado nas aposentadorias para coibir fraudes, usar tecnologia para coibir fraudes. Isso ajudou a segurar o crescimento da despesa de aposentadorias, mas continuou crescendo ainda assim, então fez com que o governo tivesse que fazer um bloqueio nas despesas, mas esse bloqueio não foi tão grande quanto se esperava, e o que ajudou nisso foi esse uso de tecnologia, essa melhora no monitoramento aí na Previdência Social para coibir fraudes, que segurou o crescimento nas despesas de aposentadorias, ainda que elas tivessem ainda crescido. Tá? Então, assim, acho que é uma boa notícia, dá força aí pro ministro Haddad no seu comprometimento com a meta fiscal, principalmente a tentar zerar ou chegar mais próximo disso no superávit primário. Isso vai ajudar a segurar a dívida, tá? Mas assim, é só um primeiro bimestre, as perspectivas ainda continuam bem complicadas. Nesse ano a gente deve ter um processo de desaceleração, até o próprio Banco Central está dizendo isso em suas projeções, tá? Que a economia deve desacelerar. A economia desacelerando, a arrecadação de imposto também desacelera, então dificulta do lado das contas públicas. A gente tem eleições municipais nesse ano, e eleições municipais você vai ter mais pressão para gastos também. O governo está com problema de aprovação e ele pode ser pressionado com isso a aumentar gastos dessa mesma maneira. Então, o cenário, a hora que a gente olha para frente, ele continua turvo, ainda que as notícias tenham sido boas agora no primeiro bimestre. Tá? Então, no primeiro bimestre, os dados bons da arrecadação, a melhora na eficiência de monitoramento ali na Previdência ajudaram a cumprir a meta fiscal e que o bloqueio não fosse grande, e isso dá força para o ministro Haddad com a meta fiscal. Óbvio, isso aí, a perspectiva é que fique mais complicado, então isso pode dar força para outros grupos a detonarem a meta fiscal, e a gente vai ver o que vai acontecer, mas acho que no primeiro momento a notícia é boa, mas é bom a gente ficar ligado. Outro ponto importante é que a meta fiscal ela fica mais agressiva aí ao longo dos anos, tá? Então, se nesse ano passado o governo fez uma série de medidas ali para aumentar a taxação sobre fundos dos mais ricos, para melhorar o monitoramento na Previdência, vai ter que ficar caçando essas coisas o tempo todo, e essas coisas obviamente têm limite. Por quê? Porque aí vai ficando cada vez mais agressiva a meta fiscal. Então esse superávit que o governo tem que cumprir vai ficando cada vez mais alto ao longo do tempo. A perspectiva para esse ano, ainda que o dado seja bom, ela é desafiadora, para os próximos anos ela é mais desafiadora ainda. Tá, então eu diria que, olhando para o futuro, melhorou um pouquinho a perspectiva fiscal de cumprimento, mas ela continua não sendo muito boa da perspectiva do arcabouço, que é a regra fiscal que a gente tem em vigor hoje. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Deem uma olhada no nosso site, tem bastante conteúdo escrito lá. O endereço é www.que.com.br. Também das redes sociais, tá aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E é isso aí, até semana que vem. Um abraço!